O mundo submerso. Um retrato detalhado da sociedade antediluviana. A imagem que geralmente nos vem à mente sobre o dilúvio é a de uma fábula infantil. Um homem bom, uma arca de madeira gigante e casais de animais marchando em fila. Contudo, os textos antigos pintam um quadro muito mais sombrio, complexo e fascinante da civilização que o precedeu. Longe de ser um mundo primitivo de habitantes das cavernas, a sociedade antediluviana era, segundo as fontes, uma civilização de extremos, detentora de um conhecimento avançado e de uma longevidade inimaginável, mas mergulhada em uma corrupção tão profunda e sistêmica que a própria criação gemia por um fim. Para entender o dilúvio, é preciso primeiro visualizar o mundo que o tornou necessário. Uma sociedade vibrante, genial e aterrorizantemente perversa. Curta, compartilhe e se inscreva para continuar recebendo mensagens edificantes. A anatomia de um mundo condenado. A vida na era que antecedeu o dilúvio pode ser compreendida através de 4 eixos principais que revelam seu esplendor e sua total depravação. Uma civilização de extremos: longevidade, conhecimento e tecnologia. O primeiro aspecto chocante da sociedade antediluviana era a longevidade. Homens como Matusalém e Jared viviam por mais de 9 séculos. Esta longevidade extraordinária tinha implicações profundas. Acúmulo de conhecimento. Imagine o que um cientista, um artista ou um engenheiro poderia realizar com 900 anos de vida ativa. O conhecimento não se perdia a cada geração. Era acumulado e refinado ao longo de séculos pela mesma pessoa. Isso sugere um avanço tecnológico e cultural exponencial. Desenvolvimento social. O Gênesis, capítulo 4, nos informa que os descendentes de Caim construíram cidades, desenvolveram a pecuária, Jabal, criaram instrumentos musicais como a harpa e a flauta, Jubal, e dominaram a metalurgia forjando ferramentas de bronze e ferro, Tubal-Caim. Este não era um mundo primitivo, mas uma civilização urbana, com arte, indústria e uma economia organizada. Aprofundamento do mal. A mesma longevidade que permitia o avanço do conhecimento, também permitia que o mal se enraizasse e amadurecesse. Inimigos podiam cultivar seu ódio por séculos. A perversão tinha tempo de sobra para se refinar e se tornar mais complexa. A maldade não era impulsiva, era calculada, antiga e profundamente arraigada. A corrupção do sagrado, os filhos de Deus e os Nefilim. O ponto de virada moral, segundo Gênesis 6, foi um evento enigmático e transgressor. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Existem várias interpretações, mas as fontes judaicas antigas, como o apócrifo livro de Enoque, são quase unânimes em sua visão mais impactante. Os vigilantes caídos. Segundo Enoque, os filhos de Deus eram um grupo de anjos, chamados de vigilantes, que abandonaram sua morada celestial, movidos pela luxúria pelas mulheres humanas. Esta união profana representou uma violação da ordem da criação, misturando o celestial e o terreno de uma forma proibida. O conhecimento proibido. Esses anjos caídos não apenas se uniram a mulheres, mas, segundo Enoque, ensinaram à humanidade conhecimentos para os quais ela não estava preparada. A fabricação de armas de guerra, o uso de cosméticos para a sedução, a feitiçaria, a astrologia e outras artes ocultas. A tecnologia, que antes era neutra, foi acelerada e direcionada para a guerra, a vaidade e a rebelião espiritual. Os Nefilim. Desta união, nasceram os Nefilim, traduzido como gigantes ou os caídos. Eles são descritos como os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Eram seres híbridos de força sobre-humana e apetites insaciáveis. O livro de Enoque os descreve como tiranos que consumiram todos os recursos da humanidade, e quando não havia mais o que lhes dar, começaram a devorar os próprios homens e a si mesmos. Eles eram a personificação da violência e da exploração que dominou a Terra. Uma sociedade saturada de violência, Hamas. A Bíblia diagnostica o estado do mundo com 2 frases terríveis.
a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E a terra estava cheia de violência. A palavra hebraica para violência aqui é Hamas. Ela significa muito mais do que simples agressão física. Hamas é violência sistêmica. É a opressão do fraco pelo forte. É a corrupção na justiça, a exploração sexual, a crueldade deliberada e a total ausência de compaixão e retidão. Era uma sociedade governada pela lei do mais forte, onde os Nefilim e outros tiranos agiam com total impunidade. A vida humana não tinha valor. A maldade não era um ato isolado, mas a própria atmosfera que se respirava. A banalidade do mal. Indiferença espiritual. Em meio a essa corrupção épica e sobrenatural, a descrição que Jesus faz daquela sociedade em Mateus 24 é surpreendentemente mundana. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Isso revela o aspecto final e talvez mais assustador daquela civilização: a sua completa indiferença espiritual. Enquanto a terra se enchia de violência e corrupção, a vasta maioria das pessoas estava simplesmente imersa em suas rotinas diárias. Elas viviam para o momento, buscando seus próprios prazeres e ambições, completamente surdas aos avisos de Noé, a quem o apóstolo Pedro chama de pregador da justiça. A sua normalidade era a máscara de uma profunda podridão. O mal havia se tornado tão comum que já não chocava mais ninguém. A civilização antediluviana não foi destruída por ser primitiva, mas por ser prodigiosa em sua maldade. Foi um mundo que alcançou um notável desenvolvimento material, mas sofreu um colapso moral absoluto. A longevidade se tornou uma maldição. O conhecimento se tornou uma arma. A beleza foi usada como isca para a corrupção, e o poder deu à luz à tirania. O dilúvio, nesse contexto, surge não como um ato de raiva arbitrária, mas como um ato cirúrgico e radical de um Criador que vê sua criação se autoconsumir em um câncer de violência e perversão sem esperança de cura. Foi o reset doloroso de um mundo que havia se tornado insustentável, uma medida extrema para preservar a semente da humanidade, através do único homem que, em meio a uma sociedade genial e depravada, achou graça aos olhos do Senhor.